Imagine a seguinte situação. Os fiscais da Equatorial chegam na tua casa sob o pretexto que vão atualizar o medidor. Levam o teu medidor de energia, passam alguns dias e chegam com um presente para você. Um boleto para pagamento de uma multa. Multa por quê, Lucas? Eles alegam que você estava com um vazamento de energia, não estava seguindo os parâmetros por eles impostos, e daí existiria a incidência de uma multa. Se você não pagar essa multa, você vai incorrer em juros, correção monetária, até culminar no corte da tua energia. Se uma pessoa chega dizendo que vai atualizar teu medidor, você pega esse medidor e entrega tranquilamente, abre sua porta, abre as portas da tua casa. E de repente chega uma multa, você fica sem chão, você fica, sabe, com um dano moral que passa da esfera do mero aborrecimento. Daí, você pode ingressar com uma ação de danos materiais, pela cobrança indevida, né? E danos morais, pelo constrangimento que você passou, porque você permitiu que alguém entrasse na sua casa e, de repente, ele usou um argumento frágil, um argumento irregular, ilícito. Foi exatamente isso que aconteceu com um cliente que eu acompanhava. E no decurso do processo, até o final do processo, a Equatorial foi condenada a ressarcir aquele consumidor por esta multa ilícita que ele pagou. Agora a pergunta é, por que a Equatorial ou outra concessionária de empresa faz isso? Pelo simples fato que eles pensam logicamente e matematicamente. Eles imaginam só quantos consumidores de fato irão ingressar com ações judiciais. Dentro dessas ações judiciais, qual o tempo que esse consumidor vai levar de fato para conseguir auferir o seu direito? E no meio de tudo isso, nós podemos ganhar essas ações, então eles põem tudo isso na balança e no fim, o resultado é, pode valer a pena. Não sei exatamente se esse é o pensamento da Equatorial, mas este é o pensamento de muitas empresas que ferem o direito do consumidor e que acham que no fim das contas vale a pena, pela demora processual, pela quantidade de pessoas que vão ter dificuldade no acesso à justiça em sua integralidade, porque não é todo mundo que tem condição de pagar um advogado, a Defensoria Pública às vezes está abarrotada, o PROCON nem se fale, o PROCON está cheio de demandas, faz um trabalho incrível, mas está cheio de demandas. E a empresa grande, né, gigante, é uma holding, pensa, será que não vale a pena fazer isso? Então, a probabilidade de impunidade é muito grande. E no fim das contas, pensando bem, talvez valha a pena ganhar esse dinheiro extra. Agora, qual é o grande erro deles? Que a Equatorial, outra concessionária de energia, comete nestas fiscalizações. Simplesmente, eles fazem isso sem aviso prévio. Lucas, tem que avisar previamente aquela casa que vai ser fiscalizada? Claro, vai saber se o consumidor estará na hora e naquele dia. Então, eu entendo que eles têm que enviar um aviso prévio para que haja um dia específico para que eles possam fazer essa vistoria. E, dentro da administração pública, os atos têm que ser motivados, então tem que ter um motivo daquela vistoria. Foi o quê? Foi uma denúncia? É uma inspeção de rotina? O porquê não fez isso com outras pessoas, só com aquele caso específico? De onde provém essa denúncia? É uma denúncia específica? É uma denúncia anônima? Então, tem que ter esta notificação para que o consumidor possa abrir suas portas tranquilamente e possa apresentar a situação àquela concessionária. Segundo erro que eles cometem, eles levam o teu medidor para uma perícia. Só que essa perícia técnica, você não está vendo a olho nu, você nem sabe de fato se está sendo realizada aquela perícia técnica, porque eles só te emitem um laudo. É uma perícia que, no caso do meu consumidor, foi uma perícia realizada em Fortaleza. O meu consumidor, meu cliente, melhor dizendo, não viu aquela perícia. Eu, como advogado, não tive acesso a verificar aquela perícia. Eles dizem, ó, mas é acessível, você pode viajar para Fortaleza, chegando lá você pode ficar vendo a perícia sendo realizada. Poxa, tranquilamente você vai se deslocar de um estado para outro para acessar uma perícia, sendo que você não foi o gerador de todo aquela situação. Então, assim, vê que eles impõem o contraditório e a ampla defesa, mas é um contraditório e uma ampla defesa deturpado, porque eles não te dão, de fato, o acesso integral àquela perícia. Eles dizem assim, se você quiser ir lá, pode assistir. Mas quem é que vai fazer todo esse dispêndio, esse gasto de recursos para assistir essa perícia? Então, na prática, isso é ineficaz, é inócuo. Outro erro deles, então, primeiro erro, não avisam, tem que notificar previamente para que seja acertado o dia e hora. Segundo erro deles, uma perícia sem contraditório e ampla defesa. O terceiro erro deles, simplesmente, eles fazem o quê? Eles dizem que o motivo da multa é um vazamento de energia.
Mas pensa bem, você nunca mexeu naquele medidor. Você nunca fez nenhum tipo de alteração. No caso desse meu cliente, tinha acontecido isso. Como está havendo esse vazamento de energia? Se a Equatorial todo mês lança os talões, vai na casa do cliente, faz essa geração de cobrança para ele pagar seu talão, como, de repente, depois de anos, há esse vazamento de energia e a culpa é exclusiva do cliente. Como? No mínimo, se há um vazamento de energia e se a empresa Equatorial fiscaliza todo mês, ao vistoriar, ao gerar aquela conta para a casa do cliente, há pelo menos uma negligência da empresa. Porque viu o vazamento e não identificou. Agora, o que eles fazem? Eles informam que o vazamento é culpa exclusiva do cliente. Quando, na verdade, o que eu entendo é que é uma negligência integral da empresa concessionária de energia. Mas se você tiver dúvida, não acredite em mim. Acredite neste caso que eu estou te trazendo, que é um caso emblemático. Eu vou deixar a foto aqui do medidor, que foi o medidor que eles arrancaram da casa deste cliente, levaram para uma perícia e simplesmente na justiça buscamos a nulidade dessa perícia, conseguimos a nulidade dessa perícia e conseguimos que a Equatorial pagasse pelo dano que o consumidor teve ao pagar um boleto indevido, um boleto de multa, né, de suposta multa. Exatamente nas palavras dos desembargadores, que eu vou te trazer aqui o voto resumidamente. A constatação de fraude em medidor de energia não é suficiente para justificar a cobrança de supostas diferenças decorrentes de faturamento a menor, aferido com base em média de consumo geral de meses anteriores, quando tal apuração é feita de forma unilateral. O que o desembargador está informando? Ora, se foi feito essa apuração unilateralmente pela empresa, há no mínimo uma mácula deste procedimento administrativo de perícia. Sem ser submetida a procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo consumidor. Ou seja, há um contraditório e uma ampla defesa deturpado. Eles falam, pode ir, mas como é que você vai fiscalizar essa perícia? Na prática, é um procedimento vazio, que eles informam que você pode ir, mas como? Ressalte-se ainda que a realização de perícia técnica no aparelho medidor do consumo de energia da residência da parte autora foi feita por laboratório da própria empresa concessionária. Isso nas palavras do desembargador. Quando, na realidade, deveria ser feito por terceiro, desvinculado de ambas as partes. Ou seja, essa perícia deveria ser feita por terceiro, imparcial, e habilitado oficialmente para tal mister, conforme prevê a legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, nos termos da resolução número 414, de 2010, e permitido na lei dos juizados especiais. Não há demonstração de elementos que permitissem concluir que a parte autora se beneficiou de serviços sem a devida contraprestação. Diante da negativa da autoria da fraude pela parte autora, necessário seria que a empresa fornecedora demonstrasse que teria contribuído para a sua ocorrência. O que está dizendo isso? O desembargador está dizendo, olha, se o consumidor disse que não fez aquilo, então cabe a concessionária provar. O consumidor não tem que provar que é inocente. É uma presunção de lei você ser inocente. Quem está te acusando, principalmente na esfera do direito do consumidor, ele sim tem que provar. Porque é uma empresa que está acusando o consumidor de vazamento de energia. Então, eles têm que comprovar isso. Ora, você está na sua casa tranquilo, de boa. Aí chega a empresa, lhe imputa a prática de um desvio de energia. Aí você tem que provar que tá certo? Não, é a empresa lá, concessionária, que tem que provar especificamente com uma perícia imparcial que você incorreu em desvio de energia ou que você tem que pagar alguma multa. Uma vez que a regra geral é negada a existência do fato, que foi o caso, o ônus probandi, ou seja, a responsabilidade de passar, passa a ser de quem alega. Isso o desembargador falando aqui ainda. Ainda mais no âmbito do direito do consumidor, o que assegura o artigo 6, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pessoal, o que eles trazem aqui? A situação citada acima já é matéria pacificada nas turmas recursais, constante do precedente número 11, que assim dispõe. Não há como imputar ao consumidor a responsabilidade pela violação do medidor de energia elétrica com base em vistoria realizada pelos prepostos da concessionária de serviço, sem a observância, quando da efetiva medida, do devido contraditório. Então, ou seja, não teve o contraditório, processo administrativo nulo, cai por terra todas as multas e o pagamento fica um pagamento indevido. Então, pessoal, no fim, aqui foi declarada a inexistência do débito para este consumidor, porque foi uma multa que foi anulada na justiça, e ainda, no fim, a parte requerida, que seria a concessionária, foi obrigada a devolver em dobro os valores referentes a esse débito pago de forma indevida.
Então você vê que na prática não é um beco sem saída. Poxa, Lucas, fui multado pela empresa Equatorial ou por outra concessionária. Você pode sim buscar os seus direitos, a depender do caso concreto. Estou te trazendo um caso concreto que pode ser parecido com o seu, mas tem que ser analisado caso a caso, para que essa empresa não fique realizando ou multiplicando estes procedimentos irregulares. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com algum amigo, deixa nos comentários a tua dúvida. Se você quer saber ainda mais sobre os seus direitos, você vai clicar no primeiro link na descrição do vídeo e você vai ter acesso ao nosso curso, onde eu vou te explicar os direitos básicos sem aquele juridiquês. Um salve para sua família e te vejo nos próximos vídeos.